Paz do Senhor a todos os irmãos, todos os ouvintes. Nesse dia de hoje, estou com muita alegria, em agradecimento e gratidão, Senhor, por esta oportunidade para dar glória ao nome dEle através da minha história, do meu testemunho, juntamente com a TV Evangélica Brasileira, a convite da irmã Vânia, do irmão Paulo. Eu quero hoje trazer a minha história diante daquilo que Deus Ele fez sobre os passos desde quando eu nasci. E nós podemos entender algo nesse dia de hoje, algo que Deus gravou no meu coração, é que a nossa história, ela sempre será base para curar outra história. Então saiba que hoje eu estou aqui porque o Senhor me alcançou. Você está daí porque o Senhor te alcançou. Eu não venho de uma família cristã, não venho de um berço cristão. Isso não quer dizer que isso faz diferença a respeito de ser melhor ou não. Mas eu venho de uma família que eram pessoas católicas. A família do meu pai era uma família do povo mais antigo, povo rigoroso, sistemático. E ao lado da minha mãe era um povo muito católico, um povo voltado a uma parte para o lado do espiritismo. Mas, desde quando eu nasci, a minha mãe, ela teve sérios problemas na gravidez, teve sérios problemas quando criança, onde eu me encontrava muito doente. Chegou a um ponto que um dia eu estava com uma situação de uma diarreia muito braba, com 1 ano de idade. Minha mãe conta que eu morri nos braços dela. E ela levantou eu para cima, nos braços, e ela disse que me daria para Deus se Deus me trouxesse de volta. E então, naquele momento, a minha mãe percebeu, eu voltei a se mexer, comecei a se mexer de novo. E nisto nós viemos, e quando eu estava com 10 anos de idade, o meu pai, ele foi para a igreja, ele começou a ir para a igreja, para a Assembleia de Deus, e na época meu pai se batizou, minha mãe se batizou, e nós estávamos indo para a igreja. E no decorrer deste tempo, meu pai se afastou da igreja, minha mãe, todo mundo saiu da presença de Deus. Uma frase que eu tenho dentro do meu coração, que a pior coisa é quando o homem abandona e sai da presença de Deus. Quando meu pai saiu da presença de Deus, na época, juntamente com minha mãe, com toda a minha família, a primeira coisa que aconteceu foi eu cair doente de novo. Eu caí doente numa enfermidade que a medicina não achava e não encontrava o que eu tinha. De repente, que eu estava conversando com alguém, eu caía no chão com os olhos abertos, ficava travado no chão, não mexia para lado nenhum, só que meu consciente estava apagado. A primeira vez, quando aconteceu,
eu tinha 15 anos. E então, quando eu assustei, isso foi de tarde, 2 horas da tarde, quando foi 8 horas da noite, eu assustei já no hospital. E aí eu fui para casa, e aí a partir desse dia, eu não saí mais de dentro de casa. Minha mãe ficou com medo, e na época, não tinha nós muito conhecimento da palavra de Deus, mesmo que meu pai ia na igreja, mas meu pai estudou só a primeira série, não sabia nem ler, e nós também não tínhamos muito conhecimento. Aí a segunda vez, um dia, minha mãe chegou do trabalho, e aí eu falei para minha avó, falei, vó, eu vou dar aquele negócio de novo. Eu senti que eu ia dar outra crise daquela. E naquele momento, minha avó, não, meu filho, eu vou fazer para você uma farofa para você comer, que você não comeu nada. Quando a minha avó foi para a cozinha, a minha mãe trouxe um remédio para mim, um Dorflex e um copo d'água. Nós vem de uma família que sempre morou em roça, sempre morou em fazenda, e nós sempre veio de algo afastado da cidade. Aí, nessa época, nós estávamos morando na cidade. E aí, nesse dia, quando eu tomei a água, que eu tomei o remédio, eu dei a crise. Eu apaguei. Quando eu assustei, já era 8 horas da noite. De 8 horas da manhã até 8 horas da noite. Apagado. Quando eu voltei em si, minha mãe estava chorando, conversando com a médica, e eu acordei arrancando as agulhas dos braços. Voltava do nada. E nós fizemos todos os exames, nada acontecia. Nada descobria o que se passava comigo. E então, os médicos em Campo Grande, eles passaram a uns remédios para mim tomar. Remédio de quem faz tratamento sério de cabeça, de epilepsia. Mas o médico falou para minha mãe, vou passar esse remédio para ele acalmar, mas até nós descobrir o que ele tem. E quando eu tomava o remédio, eu não conseguia levantar da cama, que eu tremia o corpo todo, tremia as pernas. Só que uma coisa sempre eu nunca esquecia, é que meu pai um dia foi crente. E um certo dia passou um carro de som na porta da minha casa, anunciando que ia ter um culto de jovem na esquina. E aí eu ouvi aquele anúncio, eu estava dentro do quarto deitado, minha mãe chegou e eu falei para ela, eu quero ir nesse culto hoje. Aí minha mãe, mas como que você vai? Você não tem nem força para ir, você nem consegue ficar em pé. Eu falei, não, mas me leva, eu quero ir. Hoje o anúncio passou na porta dizendo que ia ter um homem pregando, um pastor pregando em São Paulo, e ia acontecer muitos milagres hoje, e eu quero ir. E naquele dia, eu usei a fé. Naquele dia, a minha mãe me levou na igreja, o culto aconteceu, o pastor pregou, no final do culto, ele me chamou, vem aqui, jovem. E aí minha mãe me levou lá na frente, ele olhou dentro dos meus olhos e disse, você crê que depois que eu orar por você, você vai estar curado? E eu falei, eu creio. Aí ele falou, então ajoelha aí. Aí eu ajoelhei, e ele ungiu minha cabeça com óleo, e ele orou pela minha vida. Eu levantei e ele me perguntou, você crê que você foi curado? Falei, creio. Aí ele falou, então você está curado. E naquela hora, naquele momento, fui para casa, joguei os meus remédios fora, sem minha mãe saber. E minha mãe procurava esse remédio para me dar e não sabia onde é que estava. Aí eu passei aquele dia sem tomar o remédio. Passei mais um dia, minha mãe veio atrás de mim, cadê o remédio? Eu falei, joguei fora. Mas menino, para que você fez isso? Eu falei, porque Deus me curou. E nisso eu já tinha de 15 para 16 anos ainda,
Hoje eu estou com 35 anos, nunca mais eu tive nenhuma crise e nenhum sintoma daquele que eu passei. Quero dizer, abrindo um parênteses para a sua vida, que a fé, quando ela é exercida em um Deus Criador, o Senhor responde com milagre na minha e na sua vida. E se hoje eu estou aqui te contando isto, é porque eu sou prova viva do milagre de Deus. E nisto, eu não fui para a igreja ainda. Na época eu fui curado, o Senhor me curou, minha família não foi para a igreja, meu pai não voltou para a igreja, e uma família longe da presença de Deus, ela está ao ápice de um prato fácil para o inimigo entrar e destruir. E nesta época, muitas coisas aconteceram. A minha família se dividiu. Minha mãe foi para um lado, meu pai foi para o outro. Eu estava em São Paulo na época, estudando, e foi a época que eu vim nas férias para Goiânia. E quando eu cheguei aqui em Goiânia, a minha mãe estava em depressão. Minha avó tinha falecido, a mãe dela, e a minha mãe estava passando pela separação e pela morte da minha avó, que é a mãe dela. E quando eu cheguei em Goiânia, em 2008, foi quando eu vi minha mãe naquela situação, ela com meu irmão de menor, na época ele estava com 15 para 16 anos, eu já estava com 17 para 18 anos, e eu não larguei a minha mãe sozinha. Aí eu abandonei os estudos e fiquei aqui. E foi quando eu comecei a trabalhar para cuidar da minha mãe, sustentar minha família. E foi quando, no final do ano de 2008, eu tive um encontro com Deus. Pela primeira vez, eu tive um encontro real com Deus. 2008, eu fui a um encontro com Deus. Na época, quando eu entreguei a vida a Cristo, foi algo tremendo. Nós fomos num encontro e ali eu pude viver o que eu nunca tinha visto na minha vida. E ali eu comecei a viver uma vida diante da presença de Deus, caminhar diante dos passos da palavra de Deus. E nisto, vim caminhando, e eu passei por um processo muito grande, muito terrível, de uma perda muito grande. Uma perda emocional, uma perda sentimental, perda material. Perdi uma empresa que eu tinha, perdi 2 carros, fiquei só com uma bolsa de costa e com as roupinhas que eu tinha na época. E nisto me trouxe muitas marcas sobre o meu coração, sobre a minha mente. Fiquei com a mente muito perturbada, ao ponto de eu não me sentir mais digno de estar dentro de uma igreja. E nisso já nasceu dentro de mim há um vazio muito grande, há um buraco muito grande. E esse buraco, esse vazio dentro de mim, me levou a procurar ao mundo lá fora. Eu me afastei da presença do Senhor no ano de 2015. Eu me afastei da presença do Senhor. E nisto eu comecei a viver em dobro tudo o que eu não vivi quando era jovem, nas coisas do mundo. Enquanto estava no mundo, nas coisas do mundo, na prostituição, na bebedeira, nas festaiadas, estava tudo bem. O buraco era amenizado. Mas quando eu chegava na minha casa, que eu entrava dentro de um quarto fechado, a depressão, ela montava na minha vida. A depressão, só quem passa para poder falar sobre ela. Quem nunca passou não pode compreender o que é uma depressão.
A depressão, ela gera várias coisas que para muitos não existe, mas para você existe. Sintomas que vêm de repente e você não sabe de onde que vem e o porquê que aquilo está vindo. Então, cheguei a momentos de, dentro de um quarto fechado, com medo de dormir e amanhecer morto, e não abrir mais os olhos. O medo da morte, sentimento de morte, aperto no coração, aflição, angústia, insônia, pesadelos de morte. Fui parar no hospital 3 vezes, achando que ia morrer, e ali chegava, os médicos me examinavam e não tinha nada. Então, a depressão, eu comparo ela a pontos na Bíblia Sagrada, aquilo que o homem chamado Gadareno, ele vivia. A Bíblia descreve que ele vivia cheio de demônios, de uma legião de demônios. E esses demônios, uma guerra espiritual, que começa a nossa guerra espiritual e reflete no nosso natural. E nisto, o mal fazia com que ele ficasse dentro de cavernas, em sepulcros, e ali ele gritava, ele se feria com pedras e vivia isolado da sociedade. Então, é isto que a depressão faz. É isto que uma pessoa que está longe de Deus está vivendo e vive. Então, eu passei por uma experiência ao ato de sair da presença de Deus, que a pior coisa que existe é quando um homem ou uma mulher ou um ser humano sai da presença de Deus. E eu pude ver a espíritos, vozes, falando para mim: acaba com a sua dor, acaba com o seu problema, não tem motivo mais de você viver, porque o meu interior não aceitava as perdas, não aceitava a vida que eu vivia, e eu não sentia digno mais de entrar numa igreja. E isso tudo foi o que as trevas colocou no meu coração. Só que uma coisa eu quero afirmar neste intervalo: que tudo na nossa vida, tudo que nós vivemos, nós perdemos o controle da nossa vida. Só que Deus nunca perde o controle. Ele sempre está vendo os meus passos, os teus passos, onde nós colocamos a mão, onde nós pisamos. O Senhor sempre está vendo, sempre. E se tem uma coisa que eu quero dizer, que a tua história, por mais terrível que você viveu, ou vive, ou passou, a tua história, no amanhã, ela servirá para trazer esperança para alguém. E hoje eu estou aqui para te dizer que eu venho te trazer a esperança que é possível você vencer a esta depressão. As pessoas hoje pensam que a depressão, ela pode ser dominada por remédios, e não pode. A medicina não encontrou nenhum remédio que possa curar a depressão. Até porque a depressão, ela é algo interior, individual, e depende de uma decisão de eu querer vencer ela. Porque senão, não adianta. É uma decisão, é uma guerra espiritual e emocional. E nesta época, eu estava um dia dentro de uma festa, um forró, e uma senhora passou na minha frente, apontou o dedo para mim e me disse: o teu tempo nesta vida está acabando. Na hora eu já entendi o que ela queria dizer. Peguei meus negócios, fui embora na hora daquela festa, porque eu pude entender que Deus estava me vendo.
E todo dia eu dizia, hoje eu volto para a igreja, mas eu não tinha força para voltar. E assim é na vida de quem se afasta. Se uma vez o encontro com Deus foi verdadeiro, se verdadeiramente o Filho te libertou, o mundo já não consegue mais entrar dentro de um coração que teve um encontro verdadeiro com Deus. Até está no mundo, mas o coração está falando, eu quero voltar para Ele. Eu quero voltar para a presença dEle. E nesta época, todos os dias eu dizia, eu quero voltar. Hoje eu vou para a igreja e nunca mais eu vou para a festa. Tocava numa banda de forró na minha cidade. Na época eu fui embora para minha cidade de Goiânia, para minha cidade. E todo dia eu falava, vou acabar com esse negócio. Mas eu não tinha força para vencer isso. Ia chegar um ponto que, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, o que o mal faz, o que as trevas faz, o que o mundo espiritual faz, é usar as concupiscências da nossa própria carne, os nossos desejos, vontades, para nos aprisionar neles. Porque você vencer ao diabo usando o nome de Jesus, isso é certo. Mas agora você lutar contra você mesmo e dizer não para você mesmo, esta guerra ela se torna dobrada. Porque uma coisa é certa, se você vencer a você mesmo, o diabo não tem espaço na sua vida. Se você vencer os seus desejos, o diabo não tem brecha na sua vida. O problema é que as situações, os descontroles emocionais nos levam a querer procurar algo para preencher um vazio que ninguém pode preencher. E este foi o meu maior erro na época. Querer preencher um vazio que ninguém poderia preencher a não ser o Espírito Santo. E nesta época, eu estava, depois que aconteceu esse fato, eu estava lá no Mato Grosso do Sul. Então Deus preparou uma situação para mim vir para Goiânia, na época. Eu falo que Deus, quando Ele tem um chamado, Ele tem um ministério na vida de alguém, Ele não aceita te perder por nada. E quem tem chamado não tem escolha. Ou vai ou não vai. E Deus, na época, eu vim para Goiânia só para uma audiência que estava para ser resolvida a respeito de telecomunicações, de operadora. E quando eu cheguei aqui em Goiânia, eu, ainda afastado da presença de Deus, estava na casa do meu irmão, e ali eu me envolvi com uma mulher, na época, fui morar junto com essa mulher, e foi a época que eu vi o diabo mais de perto ainda na depressão que eu enfrentava. Na época, eu bebia todo dia, saía do serviço, passava na distribuidora, comprava bebidas, chegava dentro da minha casa e bebia, e aquela mulher manifestava a um mal, a um espírito maligno, e ela falava para mim, eu vou sugar até a última gota da sua alma. E naquela hora que ela falava aquilo, sabendo eu que estava longe de Deus, eu entrava para o quarto e trancava a porta. E ela ficava para o lado de fora, dando aquelas risadas e dizendo que ia me matar. Só que não era ela dizendo, é o mundo espiritual que operava ao meu redor para me acorrentar e me aprisionar. E a última vez que isto aconteceu, eu entrei no quarto, tranquei a porta, eu deitei na cama e ali uma voz conversou comigo. Duas vozes. A primeira voz falou para mim, tinha uns fios de telefone no canto da cama,
E aquela voz veio assim no meu ouvido e falou: pendura este fio aí e acaba com tudo logo. Acaba com essa dor logo e acaba com esse sofrimento, com esse vazio. E naquela hora, ao mesmo tempo, a outra voz veio. Só que a voz, ela não veio de fora. Ela ressoou dentro de mim. Uma voz inexplicável. E aquela voz, ela falou comigo, dizendo: você quer sair desta situação? A voz me fez uma pergunta: se eu queria sair daquela situação. É onde eu vejo que Deus nos mostra que tem coisas que Deus vem e faz, mas tem coisas que sou eu que decido, é eu que dou o passo, é eu que falo, eu vou, eu quero, porque Deus não obriga ninguém a adorar a Ele. Ele me fez uma pergunta: você quer sair da situação que você está vivendo? E naquela hora, no meu pensamento, a minha voz não saía, em pensamento, eu respondi dizendo: mas eu não tenho força para sair desta situação. E aquela voz de novo, ela fez a mesma pergunta: você quer sair dessa situação que você está vivendo? E eu respondi dentro de mim dizendo: eu quero. Naquela hora eu dormi e quando eu acordei já era 4 horas da manhã. Quando eu levantei da cama, eu senti o meu corpo diferente. Cacei as dores que eu sentia e não encontrei. Até porque quem passa por depressão sabe, é dor em tudo quanto é lugar no corpo. Dor do nada. Dor no peito, dor no braço, dor debaixo da costela, é aceleração de respiração, falta de ar, dor de cabeça, tonteira, ânsia de vômito e ansiedade. Quando eu levantei, eu já não senti mais nada. E naquela hora, eu me lembrei da voz que me fez a pergunta. E naquele momento, eu falei para o Senhor: se o Senhor intervir neste relacionamento que eu estou e tirar esta mulher da minha vida, eu volto para a sua casa no mesmo dia. Com 3 dias, uma situação aconteceu entre nós. Ela pegou os negócios dela, as roupas dela e foi embora. E no mesmo dia, eu fui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim América. Lá eu dobrei o meu joelho, lá no fundo, e falei com o Senhor. Eu ainda, até um momento, naquele momento, eu só era alguém que tocava violão dentro da igreja. E ali eu dobrei os joelhos e falei para o Senhor. Falei: hoje eu estou pondo um ponto final nas coisas mundanas. A partir de hoje, eu quero viver totalmente para o Senhor, totalmente no seu propósito, e eu quero fazer um pedido: realiza meu sonho. Meu sonho é ser missionário e pregador da sua palavra. E ali eu me reconciliei com Jesus. E a partir daquele dia, da noite para o dia, nunca mais eu tive depressão, nunca mais eu bebi, nunca mais eu voltei às práticas mundanas que eu vivia. Então, precisa ser gravado algo no nosso coração, através dessa história, que Deus sempre estará de mãos estendidas para salvar, e Deus sempre estará de ouvidos atentos para te ouvir. Então, sempre Ele estará pronto para poder fazer algo pela sua vida, independente
da situação que você esteja enfrentando, seja a depressão, seja pânico, seja enfermidade, independente, saiba que Deus está de mãos estendidas para salvar e ouvidos abertos para ouvir. E naquele dia eu reconciliei com meu Jesus. O melhor caminho para se vencer, o melhor caminho para você passar pelas guerras, mesmo que a guerra venha de forma grande, mas dentro de você, você tem paz em meio à guerra, que é o que Jesus disse: em mim tenhais a paz, mas no mundo tereis aflições. Por isso, tende bom ânimo, eu venci ao mundo. Então saiba que a partir daquele dia, a minha vida foi mudada. A melhor coisa, o maior testemunho na vida de alguém é quando ele reconhece da necessidade dele viver para Deus, totalmente para Deus. É muito bom o Senhor curar, é muito bom o Senhor levantar da cadeira de roda, é muito bom e isso é maravilhoso. Só que maior ainda é quando nós fazemos com Ele uma aliança de fidelidade em caminhar diante dEle e deixar Ele trazer aos projetos dEle sobre a nossa vida. Então, a partir daquele dia, a minha vida foi totalmente mudada. A rota já não era mais a que eu vivia. E pela honra e pela glória de Deus, antes de um ano, o Senhor já estava me levando para pregar a palavra do Senhor em vários lugares. Pregando a palavra do Senhor, aonde Deus me levou em lugares que eu cheguei a me perguntar: como que eu cheguei até aqui? Porque pela minha condição eu não tinha chegado, mas eu estava lá. É assim que Deus nos faz a gente lembrar da onde que Ele nos tirou. O passado, ele não pode ser algo para te machucar, nem para te ferir, e muito menos para você carregar ele no seu bolso, no seu coração. Mas o passado, ele serve para você lembrar do seu testemunho, daquilo que Deus fez na sua vida. Como aquele homem que Jesus olhou para ele e disse: queres ser curado? Queres ficar são? Senhor, não tem ninguém que me põe no tanque. E Jesus olhou para ele e disse: levanta, pega a tua cama e vai. Ou seja, pega para você sempre lembrar da onde você se levantou, da onde eu te tirei. Então, a minha maior gratidão a Deus é Ele ter resgatado a minha alma da prisão das trevas. É o maior testemunho na minha vida diante de tantas curas. O maior testemunho na minha vida é quando Deus me resgatou para o reino da sua luz. Então, durante todo este tempo que comecei a caminhar, pregar a palavra do Senhor, e nisto, como Deus prometeu, Ele cumpriu na minha vida. E hoje eu posso dizer e afirmar que tudo que eu perdi no meu passado não se compara à grandeza daquilo que Deus restituiu na minha vida. Hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho a minha empresa, hoje eu trabalho para mim mesmo, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Trabalho para a obra do Senhor Jesus. Graças ao meu Jesus Cristo, hoje eu tenho minha esposa, tenho meus filhos, tenho a minha vida construída, estabilizada e estruturada. E hoje eu digo para você que não é impossível, é possível. É como Jesus disse àquele homem, que tudo é possível ao que crê. Você precisa crer. O primeiro passo é seu. A primeira atitude de usar a fé depende de mim e de você. Como a Bíblia diz, eu amo a Bíblia.
A mulher ouvia falar de Jesus. 12 anos padecia na mão dos médicos, na mão de homens. 12 anos ela vivia humilhada, rejeitada. 12 anos estava debaixo do jugo da lei. Mas no dia que ela ouviu falar de Jesus, dentro dela nasceu-se uma decisão, nasceu-se uma esperança, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé gerada dentro dela trouxe-lhe uma atitude: se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Ou seja, a pergunta que Deus me fez: você quer sair da situação que você está vivendo? É o mesmo que Deus dissesse para mim: se você quiser, se você der o passo, eu seguro na sua mão. Ou seja, Deus está assim, é eu e você que estendemos a mão e seguramos na mão dele. Aí o restante é com ele. A obra é feita por ele. E eu falo para você da parte do Senhor Jesus hoje, que hoje eu estou aqui com muita gratidão a Deus, diante de tudo que ele fez na minha vida e na minha história. Quando eu olho para a história deste homem que eu citei, de Gadara, o gadareno, nós vemos que era um homem de projeto falido, um homem que perdeu a presença de sua família, um homem que não vivia no meio da sociedade, vivia isolado, se ferindo em pedras, com pedras dentro dos sepulcros. E a Bíblia diz que quando ele teve um encontro com Cristo, na beira daquele mar, a história dele mudou. E agora, de projeto falido, de endemoniado, ele agora, a Bíblia diz que Jesus falou para ele: vai e conte para todos o que o Senhor fez na sua vida. E a Bíblia diz que ele pregou em toda Decápolis. Decápolis era um conjunto de cidades, 10 cidades, ou seja, de endemoniado para missionário, de projeto falido para missionário. É assim que eu vejo a minha vida. Não chego perto do que aquele homem viveu, do que ele passou, mas aos pontos eu observo que de um projeto falido, Deus fez e faz missionário. Daquilo que não é para nada para o homem, o Senhor pega e levanta e coloca no meio de príncipe para pregar a palavra, para fazer a diferença. Mas é tudo Deus, para a glória de Deus, para a exaltação do nome do Senhor. Então, eu vejo que a nossa história, nosso testemunho é o que vai impactar a vida de quem está à nossa volta. Por quê? Porque o nosso testemunho é a maior pregação. Falar bonito, pregar bonito é muito bom, mas o nosso testemunho é a maior pregação. De você dizer: hoje eu estou aqui porque o Senhor me sustentou. Então entenda, nesse dia de hoje, da parte do Senhor Jesus Cristo, hoje eu e minha esposa, nós caminhamos juntos, nós fazemos a obra de Deus, nós caminhamos aonde Deus nos designa para ir, com gratidão, com satisfação, temos concordância nisso, em fazer a obra de Deus, e hoje é o sonho realizado na minha vida. Tudo na nossa vida que acontece é porque é a vontade de Deus. Então, saiba que a depressão, para a medicina, pode não ter cura, tem controle, mas para Cristo tem cura, porque lá na cruz do Calvário, Ele morreu pelos seus pecados, e disse Isaías que Ele levou sobre si todas as enfermidades, todas as doenças. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 4, que todas as bênçãos espirituais foram conquistadas por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. Então saiba, a pessoa entra debaixo de uma depressão é porque ela está deixando de crer no poder da cruz. E eu venho hoje dizer para você: começa a confessar com a boca que Cristo já te libertou na cruz. Hoje é dia de se levantar, se posicionar e começar a dizer: eu não quero mais viver esta vida, eu quero viver uma vida em Cristo. Viver em Cristo é a solução para poder o milagre acontecer na sua vida
e na sua história. Se fosse contar de todas as coisas que Deus já fez nas nossas vidas, nós passaria o restante da noite falando. Mas saiba, o fato de nós estar vivo, respirando, com os olhos abertos, é o maior sinal que Deus está cuidando da nossa vida e da nossa história. Porque enquanto nós dormimos, Ele está de olhos abertos, não permitindo que o passarinheiro, nem que a peste do meio-dia, nem que a peste que voa de noite, nem os 11.000 que caem na direita e na esquerda tocar em mim e de você. Porque nós somos aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Hoje é dia de você se levantar, se posicionar e passar a confessar a verdadeira verdade. É a melhor forma de se libertar, de independente do que seja, é você fazer aquilo que a Bíblia ensina, conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, Cristo é o Verbo, Ele é a palavra. Então, o maior milagre é quando a verdade entra em mim e eu dou o meu passo em dizer: faça em mim uma nova criatura, uma nova pessoa daqui para frente. Então é isso, aquilo que Deus fez na minha vida. E eu espero que você venha, a partir de hoje, tomar decisão, não aceitar viver de forma onde se sinta aprisionado, isolado ou acorrentado. Porque hoje o que mais pega as pessoas é a depressão. A depressão está entrando dentro do Evangelho, no meio das igrejas. Pessoas que dão glória a Deus na igreja e dentro de um quarto fechado, em casa. Hoje é dia de você sair desse quarto fechado. Dia de você hoje sair desse quarto cantando louvores a Deus e confessando com a boca que para isso manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O diabo não tem poder na vida de quem confessa a palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de todos nesse dia de hoje. Abençoe sua vida, sua família, sua casa e todos aqueles que estão à sua volta, em nome de Jesus. Você vai olhar para a câmera central e vai falar assim: eu quero orar por você. Eu quero nesta hora orar pela sua vida, neste momento. Eu gostaria que nesta hora você colocasse a mão aonde dói você, no seu coração, sobre a sua cabeça, aonde tiver a enfermidade. Coloque a mão. O que faz é o poder da fé. A mão do homem não chega até você, mas a mão poderosa do Espírito de Deus, ela chega em você agora. Aonde você deseja o toque de Deus na sua vida, você coloque a mão neste momento. Deus vai tocar na sua vida nesta hora, aonde o homem não pode, aonde a medicina não pode, aonde o conhecimento do homem não pode, o Senhor Ele faz. O impossível torna possível na sua história. Em nome de Jesus, meu Deus, eu quero orar, Senhor, por esta vida nesse dia de hoje, que está, Senhor Deus, meu Deus, atento a esta oração, atento, Senhor Deus, a cada palavra que foi dita nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, eu quero entrar diante o mundo espiritual, diante, Deus, a história, Deus, desta alma, para ordenar contra todo espírito de depressão, de medo, de pânico, de pavor, a todo espírito de morte, em nome de Jesus Cristo. Seja, Deus, agora lançado por terra todo mal no oculto, toda opressão, todo
todo fardo pesado, todo peso, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, entra, Deus, sobre esta vida, onde ela está agora, com a mão, ó Pai, sinalizando aonde que é o milagre do Senhor. Eu peço, Deus, nesta hora, meu Deus, em nome de Jesus, a enfermidade desapareça agora, a dor seja neutralizada agora, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus, toda treva, todo o espírito das trevas, eu te ordeno, desapareça desta vida agora, espírito contrário de amarração, de prisão, que tem tentado contra esta vida, eu te repreendo desta alma agora, em nome de Jesus. Caia por terra neste momento toda obra maligna da feitiçaria, da bruxaria, meu Deus, quebra todo tipo de prisão, de corrente, todo espírito de loucura seja lançado por terra nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Que a esperança do Senhor, ó Deus, seja manifestada sobre esta vida, a tua paz, o teu refrigério, seja, Deus, manifestado sobre esta vida, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Receba um milagre de Deus para a sua vida, em nome de Jesus.